Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar um novo ciclo de vídeos, né, aqui no canal, começando a abordagem a partir da molécula mais falada, mais famosa, uma das mais vitais pra gente, que é a molécula de água, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai abordar ela mais de um modo químico, falando alguma coisinha de bioquímica, e na próxima aula a gente já vai mesclar bioquímica com nutrição, fisiologia, né? Abordando aí outros aspectos. Então, por isso, vem comigo, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre a água, né? Que é, de longe, acho que a molécula mais citada, mais falada, né? Então, vamos ver hoje alguns aspectos químicos, e assim como já foi comentado, né? Químicos e bioquímicos. E na semana que vem a gente já aborda a bioquímica de uma maneira mais mesclada com nutrição e fisiologia, tá bom? Então vamos lá. Já é sabido, né, que cerca de 70% da composição corporal é água. E à medida que o tempo vai passando, né, um bebê ele nasce com uma porcentagem bem maior, e aí ao longo do tempo essa porcentagem ela vai diminuindo. Se ela é uma substância, né, muito presente aqui no nosso organismo, ela tem função do quê? Então, quimicamente, né, ainda não vamos falar de outras consequências, né? Ela tem duas funções principais, que seria a parte de solvente e a parte de reagente. Como solvente, a gente vai precisar lembrar de algumas características, né, da molécula de água para entender o porquê que ela vai solubilizar um tipo de substância, enquanto outras não. Então, vamos lá. Aqui eu tenho de forma bem simplificada, deixa eu fazer a minha mesinha aqui funcionar. Deixa eu ligar ela, porque eu vou precisar escrever aqui, tá? Então, simplificadamente, a molécula de água, ela é um arranjo, né? A combinação do elemento químico oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Do ponto de vista químico, sem considerar os pares de elétrons, né? Que ficaram livres ali no oxigênio, nós consideramos a molécula de água possuindo uma geometria angular. Se nós formos considerar os pares de elétrons que ficaram livres ali no oxigênio, a gente consideraria uma geometria tetraédrica, tá? Então, por isso que na maioria dos livros, principalmente de ensino básico, né, a gente verifica que a água possui geometria angular. Mas se a gente pegar livros de ensino superior, muitas vezes nós nos deparamos com essa informação aí dessa geometria tetraédrica, tá? Então, a tetraédrica é porque leva em consideração os pares de elétrons que ficaram livres ali no oxigênio. Por que que isso acontece? Quando eu vou fazer a ligação oxigênio com os hidrogênios, o que que vai acontecer? O oxigênio, se a gente lembrar lá da tabela periódica, ele vai ficar na família 16, que antigamente nós chamávamos de família 6A. Então, por isso, o oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Enquanto que o oxigênio, o hidrogênio, perdão, possui apenas um elétron. E aí, eles vão fazer essa ligação aqui, né, química, dessa forma. Então, aos pares de elétrons, né, que eu comentei com vocês, aqui ficam dois pares de elétrons sem fazer ligações. Então, esses pares de elétrons é o que eu comentei aqui da geometria tetraédrica, que alguns livros, principalmente de ensino superior, trazem, né? Então, é como se ficasse uma ligação, né, de um parzinho de elétron aqui, um hidrogênio aqui, outro aqui e outro parzinho de elétron aqui, tá bom? Bom, o que que isso vai implicar? A gente precisa lembrar que entre o hidrogênio e o oxigênio há uma grande diferença de eletronegatividade. O que que é isso? A força com que cada elemento químico vai puxar os elétrons dessa ligação.
Então, quando a gente fala de ligação química entre elementos químicos diferentes, como é o caso que acontece aqui, a gente precisa levar em consideração essa eletronegatividade, tá? Então, a fila de eletronegatividade é, né, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. O hidrogênio, né, é o elemento menos eletronegativo, o flúor é o mais. Então, essa fila de eletronegatividade, ela cresce nesse sentido. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, o que vai acontecer? Essa ligação, né, oxigênio, hidrogênio, essa aqui, ela não vai ter esse compartilhamento de elétrons de modo simétrico. Por quê? Por conta dessa eletronegatividade. Então, é como se fosse um cabo de guerra. O oxigênio, ele é mais forte, ele é mais eletronegativo. Então, a tendência é que esse par de elétrons ele esteja mais próximo ao oxigênio do que ao hidrogênio. Por conta disso, como os elétrons têm carga negativa, aqui ao redor desse oxigênio eu tenho uma carga parcial negativa. E ao redor desses hidrogênios eu tenho uma carga parcial positiva. E aí o que isso vai mostrar para mim aqui nessa parte de solvente? A água, como ela possui dois polos, um polo positivo e um polo negativo, a gente caracteriza ela como uma substância polar. E aí existe uma regra, né, de solubilidade muito simples, que basicamente diz: semelhante dissolve semelhante, ou seja, a água como composto polar vai dissolver outro composto polar. E quando eu não tenho esses polos na minha molécula, essa substância ela é classificada como apolar. Então, se semelhante dissolve semelhante, quem é polar dissolve polar, mas quem é polar não dissolve apolar, tá? Que é o que a gente vai ver aqui na sequência. Então, aqui eu trouxe, né, a interação, nessa ilustração, da molécula de água com o cloreto de sódio. Então, se nós lembrarmos da dissociação do cloreto de sódio, esse cloreto de sódio, ele acaba quebrando em Na+ e Cl-. Aquela porção da minha molécula de água que estava carregada negativamente, ela vai interagir com a parte negativa da minha molécula. Então, por exemplo, aqui é o oxigênio, né, que tem a carga parcial negativa. Então, ela vai interagir com o íon sódio, porque é o positivo com o negativo, né? Atração de cargas lá da física. Enquanto que o cloreto, como tem essa carga negativa, ele vai interagir com a água, com o hidrogênio, perdão, né? Com o hidrogênio ali da minha molécula de água. Por quê? Porque é nessa região que eu crio uma carga parcial positiva, tá? Então, por conta disso, o cloreto de sódio, como também possui os polos, né? Eu consigo fazer esse estado aí de reação, né, entre a molécula de água e o cloreto de sódio, que é um composto iônico, né? Então, a gente tem um processo de solvatação, tá? Bom, mas e quando a água encontra uma molécula apolar? A situação vai ser a mesma? Não. Então, nós acabamos de ver no slide anterior que, pela regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, uma vez que a água, sendo polar, não conseguirá dissolver um composto apolar. Então, por exemplo, quando a gente pega um lipídio, às vezes até mesmo proteína, né? Algumas biomoléculas, elas apresentam uma extremidade polar, mas a maior parte da cadeia é apolar, como por exemplo aqui, né? Ele traz um composto orgânico, então aqui seria a parte apolar e aqui seria a extremidade polar. Então, num primeiro momento, quando eu tenho uma molécula, né, o que vai acontecer? As moléculas de água, elas acabam formando como se fosse uma gaiola em volta de toda a molécula apolar. Porém, à medida que o número de moléculas apolares vai aumentando, é meio que como se elas dessem um chega para lá, fala, ó, vai para lá, aguinha, vai para lá, aguinha. E aí eu vou tendo como se fosse um empacotamento de moléculas
apolares. A longo prazo, nós temos a formação aqui dessa estrutura que chama-se micela. Então, o que a gente pode verificar? A cadeia carbônica, que é a parte apolar, está em contato com a cadeia carbônica da outra molécula. E aqui, que seria a parte polar, também. Então, eu tenho contato das partes que são semelhantes. A água, por sua vez, como é polar, ela vai interagir, então, com essa porção polar do meu composto ali biológico, né, da minha substância orgânica, tá? Então, a formação de micela nada mais é do que esse empacotamento, né, e essa interação aí da parte polar com a água e parte apolar, considerando a cadeia carbônica ali das substâncias, tá bom? Bom, beleza, então já vimos enquanto solvente. E agora, enquanto reagente? Então, para começar a falar da água como reagente, que é um assunto que vai se estender até a próxima aula, a gente precisa lembrar que a água, ela sofre um processo de autoionização, se quebrando em H+ e OH-, mas que a gente sabe que esse H+ não existe, né? Então, formando o íon hidrônio, H3O+, e OH-. Porém, a quantidade desses íons, né, se comparada com o que ficou na forma molecular, é muito menor. Então, até poderia pensar num equilíbrio, né, muito mais vindo para cá do que indo para lá, né? Poderia pensar numa seta menorzinha indo aqui à direita, tá? Por que eu estou comentando a respeito desses íons? Porque esses íons aqui, aliás, OH- aqui, peraí, gente, deixa eu apagar. Deixa eu colocar a borrachinha aqui para apagar, que é OH-. Porque serão esses íons que nós vamos abordar principalmente na semana que vem, né? Na próxima aula, tá? Então, se eu não tiver isso daqui bem redondinho, para entender de onde que está vindo o H+ e o OH-, que seria o basicão, que vai entrar na parte de pH, na parte de solução tampão, aí acaba virando bola de neve. Então, sempre preciso lembrar dessa ionização da água, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, quando a gente pega a formação do ATP, né, que é extremamente comentado aqui na bioquímica, na parte da fisiologia também, essa formação, ela se dá com a liberação de uma molécula de água, né? Então, o ADP vai se combinar com fosfato, formando o ATP mais água. Esse processo ele é chamado de condensação. Agora, se eu pego o processo contrário, o ATP mais a água se transformando em ADP, aí eu tenho o processo contrário, que é um processo que a gente chama de hidrólise, que seria a quebra no meio da água, né, no meio aquoso. Várias biomoléculas sofrem hidrólise, né, como por exemplo as proteínas. Então, para a gente entender que a água, ela é o meio reacional, né, e mais do que o meio reacional, ela participa desse tipo de reação química, tá bom? Um outro tipo de reação, né, bastante comentada, é essa aqui que ocorre no interior do eritrócito, né, que seria a hemácia. Então, o que vai acontecer? Parte do CO2 que a gente libera na combustão, né, de combustível, carboidrato, enfim, o que vai acontecer? Ele vai ser liberado pela expiração, mas parte dele, ele vai ser transportado ali para a hemácia. A hemácia, junto com a molécula de água, vai fazer com que esse H+, que a gente tinha comentado, né, que a água pode se quebrar lá no H+, um deles, né, um desses hidrogênios, vem e se combina com o CO2, formando o íon bicarbonato.
Então, o que vai acontecer? O CO2 ele vai ser transportado principalmente na forma de bicarbonato. Por que isso ocorre? Porque se eu lembrar, o CO2, né, aqui também é parte de revisão de ensino médio, o CO2 é uma molécula apolar. Então, pensando ali no meio aquoso, não é muito proveitoso fazer essa interação água-CO2. Então, uma maneira mais eficiente de fazer esse transporte acaba se dando através dos íons bicarbonato, tá? Então, esse íon bicarbonato, ele vai ser gerado justamente entre a reação ali do CO2 com o H+ da água, tá? Bom, mas será que existem outras reações químicas que também precisam da água? Sim. Então, quando a gente fala de outras reações químicas, a gente enfatiza principalmente a parte ali de ácido-base e, por consequência, a gente entra na parte de tamponamento, solução tampão, tá? Esses assuntos, eles vão englobar a próxima aula, certo? Então, na próxima aula, a gente vai abordar essas reações. E se não ficar uma aula muito extensa, a gente já parte para a parte ali da nutrição, da fisiologia, né? Vendo onde que essa água vai entrar em todo esse processo. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Só deixo aqui as referências, né? Do material que foi usado. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado, né, de alguma forma com essa aula. É uma aula bem introdutória, né? Então, é uma aula mais simples, mas a partir da semana que vem, da próxima aula, aí as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. Mas sempre a gente vai tentar caminhar aqui aos pouquinhos para que não reste dúvida e para que ninguém se sinta perdido no meio do caminho, tá bom? Então, agradeço, obrigada, até a próxima aula.